Atenção, porque o atropelador da pequena Johanna Gabriele quebra o silêncio e fala com exclusividade com a nossa reportagem. Agora a menina, que tinha apenas 5 aninhos, foi atingida e morta pelo carro de Luiz Henrique dos Santos. O motorista se apresentou à polícia e teve a identidade e a foto divulgadas. Apesar disso, ele só concordou em falar sem aparecer na entrevista. Foi divulgada a imagem dele, mas ele só concordou falar com a nossa equipe sem aparecer. E aí você vai acompanhar tudo o que ele disse a nossa querida Juliana Rodrigues. Então, preste atenção nessa reportagem. Infelizmente, essa princesa não está mais entre nós. Pau na máquina, vai lá. O rapaz de 28 anos de idade, que atropelou e matou a pequena Johanna de 5 aninhos, aceitou conversar com a nossa equipe. Ele contou onde estava antes do acidente e negou ter ingerido bebida alcoólica naquela noite. Eu estava na casa da minha sogra, em Bocaiúva, almocei, passei o dia lá e por volta de 7h30, 8 horas vim para casa. E lá você consumiu bebida alcoólica? Jamais. Quando eu saio com meu filho, eu não bebo. Como que foi o seu trajeto? O que aconteceu desde quando você saiu da casa da sua sogra até o local ali do acidente na rodovia? Eu vim normalmente, né? Aí quando eu cheguei ali no local do acidente, ali eu estava do lado esquerdo, né? Na última faixa da esquerda, eu avistei 2 pessoas em cima da mureta. Quando eu cheguei próximo a eles, a criança atravessou correndo na frente do carro. A minha única reação foi tentar puxar o volante para o lado, mas infelizmente não deu tempo. Johanna atravessava a rua com a mãe, os 2 irmãos que estavam em um carrinho, além de uma amiga da família. Ela foi socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, que já tem uma passagem por roubo, estava com a carteira de habilitação suspensa. Uma semana depois do acidente, ele se apresentou na delegacia, mas não ficou preso. O rapaz deve ser indiciado por homicídio, omissão de socorro e fraude processual. As imagens mostram que você estava correndo, não? Mostra um carro branco, né, passando, mas não prova que é o meu. Isso aí é trabalho para perícia, identificar se é o meu ou não. Você lembra em que velocidade você estava ali naquele local? Não lembro perfeitamente, mas eu não estava em alta velocidade, isso eu tenho certeza. A mãe disse, inclusive, que viu a filha sendo arremessada a alguns metros, né? Aí já não sei dizer, porque eu não vi se arremessou, não vi nada disso. Você não viu você batendo na criança? Você não viu ela sendo arremessada? Eu não vi se ela foi arremessada, isso eu não vi. Mas eu vi que a criança passou correndo na frente e infelizmente bateu. Mas você viu que era uma criança que você tinha atropelado? Vi. E por que você não parou pra... Porque eu tava com minha mulher, meu filho dentro do carro, minha mulher começou a gritar, chorar, desesperada, meu filho se assustou, começou a chorar. Eu moro muito próximo do local do acidente, vim até em casa para deixar pelo menos meu filho em casa, para voltar. Chegando aqui, meus familiares viram meu desespero e não deixaram eu voltar. Você não pensou em tentar socorrer essa menininha? Na hora eu não pensei, o desespero é muito grande. Isso é difícil explicar, é uma dor, né? É uma criança. A criança não tem culpa de nada, é uma pessoa inocente. E eu tenho filho, né? Eu sei bem como deve ter sido. Bem difícil, né? Principalmente para a família. O carro, um Chevrolet Cruze, foi encontrado parcialmente desmontado no bairro São Brás, em Curitiba. O veículo foi apreendido pela polícia. O carro em si, ele tá naquela situação porque foi desmontado, né? Não que aquilo lá foi estrago da batida. Apesar de dizer que está arrependido, durante a entrevista, em nenhum momento o motorista demonstrou qualquer tipo de emoção. Ele ainda tentou culpar a família por não ter atravessado a rua na faixa de pedestre. Eu sei que eu tenho uma parte de culpa, mas a família também tem, né? Porque também foi uma irresponsabilidade deles, não só minha. Qual a parcela de culpa da família que você acha que tem? Mais ou menos, uns 100 metros para frente, tem um sinaleiro, tem uma faixa de segurança. Eles dizem que estavam com carrinho. Vocês estavam com carrinho, por que estava pulando uma mureta que divide 2 lados da rodovia? Isso é uma coisa perigosa com 3 crianças. Poderia ter evitado, passado na faixa, esperado o sinal. Mas não, estavam pulando mureta. Então, querendo ou não, eles têm uma parte de culpa nisso, não é só eu. O que as pessoas falam para você? Falo que eu sou um assassino, um monstro, que eu mereço pena de morte, que se me achar me mata, que um dia vão me achar, que vão vir atrás de mim. Eu posso fazer o que com isso? Nada, nem de casa não posso sair, porque se eu sair de casa vão falar que eu estou fugindo da justiça. Então eu sou obrigado a ficar em casa. Você acha que você é um assassino? Não fiz porque eu quis. Assassino é quem mata porque quer. E você?
Qual é a sua opinião diante desse depoimento desse indivíduo que você está vendo aí na tela, que acabou de falar com a nossa equipe de reportagem, que não se arrependeu em nenhum momento da entrevista? Eu, assistindo a entrevista agora, não percebi em nenhum momento algum sinal de arrependimento, nenhum sinal de arrependimento, e ainda teve a capacidade de culpar a família, jogar a culpa na família. Qual é a sua opinião diante de tudo isso? Eu confesso a você que quando nós rodamos essa reportagem a primeira vez, eu recebi muitas, mas inúmeras mensagens de pessoas completamente tristes, pessoas que mandou áudio chorando depois que assistiram a reportagem, chorando. Eu, particularmente, sou pai de 2 moças, uma que vai fazer 10 agora já em domingo, que é a Maria Fernanda, e a Isadora, de 17 anos. Confesso a vocês que sofri com aquela mãe chorando depois de ver a sua filha morta, essa princesinha que vocês estão vendo aí na tela do nosso programa. Eu quero saber a sua opinião. Manda aqui para as nossas redes sociais a opinião de cada um de vocês relacionada então ao depoimento desse indivíduo que acabou de dar uma entrevista com exclusividade aqui para nossa equipe de reportagem, onde, segundo ele, durante a entrevista, acabou falando que não pode sair de casa porque estão ameaçando ele de morte e tal. Aí perguntaram para ele assim, aí a brilhante repórter, né, perguntou para ele, mas você não se sente assim arrependido? Não. E aí culpou a família. Nessa entrevista exclusiva com um atropelador em alta velocidade, com a carteira de habilitação vencida, e aí vem culpar a família agora. Teve a coragem de culpar a família, aonde Johanna Gabriele, de 5 anos, infelizmente, foi morta ali e não está mais entre nós. Esse é o carro envolvido no acidente que vocês estão vendo agora na tela do nosso programa. Então manda aqui para nós a opinião de cada um de vocês que eu vou ficar aguardando.